E a gente já começa direto com o nosso primeiro assunto. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sinalizou preocupação com os posicionamentos de ministros do governo Lula, principalmente no que diz respeito à responsabilidade fiscal e modificações na Previdência. Em entrevista à revista Veja, o economista disse que o entendimento coletivo entre ministros de Lula repete visões do governo Dilma Rousseff. Ele afirmou que o governo está errando quando critica as reações negativas do mercado, já que não se pode brigar com quem faz a economia girar. Eu já tenho o Rodrigo Constantino, deixa eu ouvi-lo. Vou começar por essa, porque foi você que disse isso essa semana, que não dá para brigar com o mercado, Rodrigo Constantino. Boa tarde para você. O Meirelles agora parece que lembrou disso. Boa tarde, Aros. Boa tarde, colegas de bancada e toda a audiência. Pois é, o mercado, cedo ou tarde, ele vai punir, né? E o mercado não é um ente malvado, com um intuito específico, ou golpista, ou bolsonarista. O mercado é apenas um processo dinâmico onde milhares de investidores, dos analistas mais qualificados e bem pagos do mundo recebem para fazer conta e análise e projeção. E eles percebem quando a coisa está degringolando, né? Quando a coisa está saindo do trilho. Então, o Meirelles entende tudo isso. O curioso não é o Meirelles agora falar que está parecendo um governo Dilma e que a coisa está indo mal. O curioso é o Meirelles ter emprestado a sua reputação, e feito o L antes de fechar com o Lula, se ia ser o Lula do primeiro mandato, um pouquinho mais moderado e responsável, ou se ia ser o Lula que veio depois, inclusive aquele que produziu Dilma como presidente. E ele deu um tiro no escuro, né? Ele fez o L sem sequer perguntar. Vem cá, vai ser nessa linha ou naquela linha mais tradicional do PT? E agora todos esses tucanos estão tirando o corpo fora, estão fingindo que não tem nada a ver com a desgraça iminente. E como diriam os americanos, make no mistake, né? A desgraça é iminente. O mercado não está sendo, repito, malvadão. Ele está apenas antecipando um cenário caótico para a economia. Quer dizer, a mentalidade vigente nessa equipe apontada, com essa pauta, com essas reformas que estão sendo discutidas, isso tudo leva, né, para quem sabe fazer conta, à destruição dos ativos brasileiros, a destruição de valor dos ativos brasileiros. E a subida do dólar, e a insustentabilidade das contas públicas, e por aí vai. Então não é preciso ser nenhum gênio, profeta, muito menos parte do mercado malvadão para entender o óbvio, né? E agora, o que acontece? Vai começar a degringolar muito rápido se eles continuarem nessa toada. E aí os ativos vão perder valor, o dólar vai subir, e tudo isso vai gerar descontentamento, perda de popularidade muito rápida. A dúvida que fica, Aros, é que esse governo já parece pouco popular na largada, né? A gente fica aqui se questionando onde estão os apoiadores todos, os milhões e milhões de eleitores de Lula. Pois é, né, Conrado? Essas manifestações de algumas figuras importantes aí da nossa economia, elas talvez, de alguma maneira, sejam tardias, porque não é como se boa parte daquilo que a gente está vendo hoje não tivesse sido anunciado de viva voz ou não estivesse escrito nos planos e propostas durante a campanha, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos, é sempre uma alegria e uma honra estar aqui no 3 em 1. Aros, meus companheiros de bancada, nossos telespectadores, nós temos que observar que o Henrique Meirelles está falando uma frase bem importante e bastante conhecida, né? Que nós devemos observar o presente com os olhos do passado para assim enxergarmos o futuro. Ele está vendo o presente, está reconhecendo aqueles erros que já existiram lá na Dilma, que jogou o Brasil na maior crise da sua história recente. Ele já prevê essa mesma crise lá no futuro. Agora é interessante a gente ver que todos esses incautos, como tu colocaste aí, agora nós nunca saberemos se eram incautos ou se estavam aí coniventes com essa realidade, porque de ingênuo o mercado não tem nada, né, meus amigos? A gente teve durante a campanha eleitoral, ou melhor, nós não tivemos durante a campanha eleitoral um programa de governo,
nós não ouvimos aí nenhum nome de algum ministro que faria a gestão dessa equipe de governo, nós não conhecíamos as equipes técnicas, ou ao menos dos partidos aí de interesse da base aliada que fariam a gestão da nossa economia, e agora a gente está colocando as melancias nessa carroça, enquanto a história se dá. O que o Constantino nos fala que é muito importante, é a perda de valores desses ativos. Desde que o Lula começa aí sua chegada ao poder, nós já tivemos mais de 500 bilhões de dólares em perdas, para ser preciso, 546 bilhões de reais em perdas. Vocês entendem que é quase meio trilhão só nesse período, quando nós temos as eleições ali no dia 30 de outubro, a gente estava falando em 116 mil pontos. Nós chegamos agora, nesses dias, a 102 mil pontos. Eu estava vendo o meu amigo Hélio Beltrão comentando, dizendo que se a gente empilhasse todas essas notas de R$100, uma em cima da outra, não assim, tá? Uma em cima da outra, e somássemos 546 bilhões, nós chegaremos quase à Lua, meus amigos. Ou se não, ultrapassaríamos a Lua. E todo esse dinheiro foi pelos ares, literalmente, né? Foi para o mundo da Lua, não existe mais toda essa riqueza. E aí vale a pena a gente entender, como o Constantino também bem falou aqui anteriormente, que o mercado não é um bicho-papão, né? São seres humanos com seus anseios, colocando suas expectativas dentro de alguns negócios. Não vale a pena, por exemplo, não vale a pena para mim empreender, tomar algum risco, eu vou me arriscar botando meu dinheiro naquelas empresas que já têm uns bons produtos, boa resposta do público e que eu posso ter uma previsão de futuro benéfica adiante. É assim que as pessoas vão ao mercado colocar seus anseios. Não só as pessoas privadas, mas os fundos de investimento, os gestores, colocando muitas vezes as suas previdências privadas nisso tudo. Então, já antecipando talvez alguns assuntos de discussão futura que nós já discutimos ontem também, acerca da palavra do Lupe, da previdência pública, nós também temos esse problema agora na previdência privada. E é isso que o Brasil vai vivendo aí. Na realidade, nós estamos numa grande espiral aí da nossa economia, indo pelo ralo da privada, Aros. E para você, Serrão, como fica a análise a respeito da fala do Meirelles? Saudações, meus amigos, meus amados haters, boa tarde a todos, saudações aos companheiros, companheiras, camaradas e camarades, né? Pediram para eu fazer essa saudação muito louvável, muito importante. O Meirelles, eu não sei em qual desses que eu saudei se enquadra, porque a coisa para ele foi muito estranha. Alguém que estava cotadíssimo lá atrás para ser ministro da Economia de Lula, fez o L, se arrependeu e agora virou um crítico, tem sido um crítico desde que antes de Lula assumir até agora, quando o governo petista completa 5 dias, apenas 5 dias, e a gente já enxerga a catástrofe no presente e projetando um futuro de altas incertezas econômicas. Lamentável tudo isso que está acontecendo, mas previsível. O que você podia esperar de um governo que não fez a apresentação clara lá atrás na campanha do que iria fazer concretamente na economia? Lula falou que a prioridade dele foi igual a promessa para concorrer ao governo da Bahia, que os petistas fizeram. Nós vamos combater a fome e acabar com a pobreza. Tá, vamos lá. Como que você vai fazer isso? O como ele não mostrou. E o como que ele está apresentando até agora, com seus 38 ministros... Não, são 37, não, são 38, porque tem um 38º ministério, que é o Ministério Invisível, que eu não sei onde está Zé Dirceu, Paulo Bernardo e outros. Tem muita gente aí trabalhando nos bastidores. Agora, essa debacle econômica da semana, 530 e tantos bilhões de perda, isso aí tem milhões de perda, isso aí tem uma razão de ser, hein? Tem gente que... Enquanto o país, a bolsa, o mercado perde, tem malandro que ganha também dinheiro com esse caos. É preciso ficar atento para saber quem pode estar ganhando com essa avacalhação econômica em que começa o governo Lula. Amanhã ele vai fazer, na sexta-feira, a sua primeira reunião de arrumação de freio da carreta Furacão com todos os seus integrantes. Não vai conseguir alinhar muito. É impossível
do ponto de vista prático, você tem um equilíbrio de atuação entre 37 pessoas que têm interesses bastante divergentes. Hoje, a posse da nova ministra do Planejamento foi emblemática disso. Ela mesma exaltou que ela está nomeada para o cargo porque ela pensa diferente, e Lula exaltou isso, para colocá-la lá contra o Fernando Haddad. Então, ele quer um conflito entre o povo que está atuando com ele? Pois é, esse conflito vai quebrar o Brasil se seguir nesse ritmo. Carreta furacão, chegando, como a gente já disse, de marcha ré e batendo em tudo que ela encontra por trás.